Bom, voltando então, o princípio da imparcialidade. O que significa o princípio da imparcialidade? Que o magistrado não pode julgar lide baseado em interesses pessoais, beneficiando qualquer uma das partes. E aí exige-se, efetivamente, que ele observe a própria paridade de armas. Agora, não se pode confundir imparcialidade com neutralidade. A neutralidade, para ser alcançada, teria que exigir um juiz sem vivência. Praticamente um robô. Um ET, um extraterrestre, né? Ele vem para a Terra, da Terra ele é abduzido, vai para outro planeta, só vem para fazer os julgamentos, as sentenças, uma pessoa completamente sem vivência. Isso é humanamente impossível e eu diria mais, isso é prejudicial, é importante que o juiz tenha vivência. As melhores sentenças que eu presenciei em toda a minha carreira na advocacia criminal foram sentenças proferidas por juízes que efetivamente tinham experiência de vida. E olha só, quando eu falo experiência de vida, eu não estou falando de um juiz com muita idade, um juiz velho, idoso, não. Experiência não tem nada a ver com a idade. Pra vocês terem ideia, a sentença mais bem feita que eu vi até hoje, eu nunca vi uma sentença tão bem fundamentada como a de uma juíza que, na época, tinha sido a juíza mais nova do Brasil. Salvo engano, ela tinha 25 anos quando ela passou no concurso público para juíza estadual. Uma menina de 25 anos. Mas uma menina que não tinha nem geladeira em casa. A primeira coisa que ela comprou quando ela ganhou o primeiro salário dela, a primeira remuneração como juíza, foi uma geladeira para casa dos pais, que ela vivia com os pais. Então, é uma pessoa que realmente tem experiência de vida e não tem nada a ver com idade. Então, a neutralidade, ela seria até ruim, né? Imagina se a gente tivesse sentenças proferidas por robôs. Não dá. Agora, a imparcialidade requer que o juiz não tome partido. E como é que a lei faz para garantir essa imparcialidade? Ela traz a vitaliciedade, ela traz aquelas prerrogativas do magistrado, irredutibilidade de vencimentos, inamovibilidade. Ela prevê causas de impedimento e causas de suspeição do juízo. O juiz está impedido, por exemplo, de julgar uma lide em que alguma das partes seja seu descendente, um filho, né? Por exemplo. Então, o CPP, ele traz, assim como o próprio Código de Processo Civil, hipótese em que o juiz se torna impedido de julgar a lide e situações em que há uma suspeição de imparcialidade. Nos casos de impedimento, há uma certeza de parcialidade. No caso da suspeição, há uma possibilidade de um juízo parcial. Então, para garantir a imparcialidade, temos as prerrogativas do magistrado. Para impedir parcialidade, temos as causas de impedimento, de suspeição no Código de Processo Penal e no próprio Código de Processo Civil. Agora, é óbvio que também para garantir a imparcialidade é importante que o juiz fique o mais equidistante possível das investigações. Que o juiz não haja de ofício, só quando for provocado. Então, a imparcialidade, ela requer observância ao princípio da inércia, por exemplo. O juízo de garantias, e como nós já falamos aqui algumas vezes, está suspenso por prazo indeterminável, mas eu acredito que a qualquer momento ele vai entrar em vigência, eu acredito e eu espero que isso aconteça, vem nessa tentativa de fazer com que o juiz sentenciante fique o mais equidistante possível daquela fase que vem antes do processo, aquela fase pré-processual, aquela fase de investigação. Então, a inércia, ela precisa ser alcançada, a imparcialidade, ela precisa ser alcançada, ela precisa que o juiz se conscientize que ele precisa ser imparcial, e aí a gente ter, no processo penal, juízes menos proativos,
e mais espectadores do processo. Então, não se confunde com neutralidade. Princípio da indeclinabilidade. Implica na proibição que tem o magistrado de não se desobrigar da ação penal. Uma vez provocado pela inicial acusatória, dela não pode se recusar, deixando que outra pessoa julgue. A justiça negociada, a exemplo dos institutos dos juizados especiais criminais, como a transação penal, vem relativizando esse princípio, posto que o acordo se dá entre promotor e acusado, restando ao juiz apenas homologá-lo. Então, na verdade, há um entendimento de que, como não se pode declinar a jurisdição, uma vez que a lei prevê a transação penal e agora o acordo de não persecução penal, estaria se mitigando esse princípio. É como se as partes chegassem num acordo e o juiz tivesse apenas que observar se esse acordo não fere princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana. Vocês imaginem um promotor de justiça que faz um acordo com o acusado lá no juizado especial criminal, no teor da transação penal, que ele tenha que dançar cancã na Praça Mauá todas as quintas-feiras. É lógico que o juiz não vai homologar esse tipo de acordo. O teor do acordo fere dignidade da pessoa humana. Mas o juiz, ele não vai interferir efetivamente no objeto do acordo, né? Na análise da necessidade ou não do acordo. Tanto do acordo de não persecução penal, quanto a transação penal lá nos juizados especiais criminais. Então, há quem entenda que isso seria uma forma de mitigar o princípio da indeclinabilidade. Bom, esses são os princípios que efetivamente norteiam o estudo da jurisdição e da competência. Como faltam 10 minutos para a live das 20 horas, que eu acho que todos vocês querem assistir lá no Instagram da Faculdade Web, eu vou dizer só para a gente dirimir as dúvidas que vocês possam ter do que a gente conversou aqui hoje. E aí eu vou deixar para adentrar os critérios de delimitação de competência na semana que vem. Então, 10 minutinhos para que vocês possam abrir o microfone, fiquem à vontade, para perguntar.